A empresa de Anthropic, criadora do modelo Claude, divulgou recentemente um estudo sobre como a inteligência artificial está sendo usada no trabalho e quais profissões estão mais expostas à automação. Esse estudo faz parte do chamado Anthropic Economic Index, que analisa milhões de interações com IA para mapear tarefas profissionais. A pesquisa usa um indicador chamado Observed Exposure, que mede quanto das tarefas de uma profissão está sendo efetivamente realizada com IA, não apenas o que seria possível em teoria. Segundo os dados que foram divulgados, as ocupações com maior exposição são trabalhos digitais e baseados em telas. Entre os principais exemplos, temos programadores de computador, atendentes de serviço ao cliente, operadores de entrada de dados, especialistas em registros médicos, analistas de pesquisa de mercado e marketing, analistas financeiros, profissionais de segurança de internet e especialistas em suporte técnico. Em alguns casos, o nível de cobertura das tarefas pela IA é muito alto. Programadores, por exemplo, apresentam cerca de 75% de tarefas potencialmente executáveis por IA, enquanto o atendimento ao cliente fica em torno de 67%. Um dos resultados mais discutidos do relatório é que profissões altamente qualificadas estão entre as mais expostas, contrariando a narrativa clássica de que a automação afetará principalmente trabalhos manuais, que, em tese, seria o que exigiria menos qualificação do que o trabalho intelectual. Entre os setores com exposições relevantes aparecem, em primeiro lugar, direito, aproximadamente 20%, artes e mídia, 19%, educação e bibliotecas, 18%. Isso ocorre porque muitas tarefas dessas áreas envolvem texto, análise de informação e produção intelectual, exatamente os pontos fortes dos modelos de linguagem. No extremo oposto, o estudo aponta que trabalhos físicos ou que exigem interação humana direta têm exposição muito baixa a IA. Os exemplos citados são cozinheiros, mecânicos de motocicleta e automóveis, salva-vidas, bartenders, profissionais da beleza como manicures e cabeleireiros. Cerca de 30% da força de trabalho estaria em ocupações com exposição zero a IA, justamente porque envolvem tarefas físicas imprevisíveis ou forte componente social. Daniel Priestley, um dos mais conhecidos empreendedores britânicos em marketing e aplicação de IA, numa entrevista ao podcast Diary of a CEO, trouxe um exemplo prático do impacto que a IA já está causando no ambiente de trabalho. Pode ser nos próximos anos que esses são os cargos que mais crescem e encanadores ganham regularmente mais do que advogados. Quais profissões você acha que não existirão daqui a 5 anos? Todas as profissões, como as conhecemos, não existirão daqui a 5 anos. Dizem que os advogados serão impactados. Bem, recentemente eu tive um caso legal que precisei resolver e custaria 50 mil libras ou 60 mil dólares. Começam o processo com um escritório de advocacia. Tomamos as rédeas e usamos o cloud, resolvendo o processo por 20 dólares dos Estados Unidos por mês. Cloud nos orientou durante uma sessão de coaching, nos forneceu várias vias de decisão, nos forneceu os documentos necessários, nos forneceu uma planilha do Excel com o que dizer. Não diga isso na negociação, e me fez perceber, meu Deus, o que um advogado vai fazer, porque se tudo o que eles fazem é cobrar pelo tempo e dinheiro para regurgitar contratos. Não acredito que precisaremos desses modelos de negócio como estão agora. Acho que eles precisarão mudar e se adaptar. Um advogado precisa assumir uma forma totalmente diferente, parte consultor de negócios. Parte advogado, parte engenheiro de prompt. Eles serão a figurative da imposto automóvel na sala. O trabalho do advogado será ajudar você a desenvolver seus prompts de imposto automóvel e obter a resolução. Você provavelmente precisará de muito menos tempo do advogado nos últimos 100 anos. Advogados têm um papel muito estável e profissional na sociedade. Infelizmente, as coisas mudam. A natureza da economia está mudando. Vimos pessoas que trabalham com as mãos e profissionais que vão à sua casa consertar a casa em um papel desvalorizado. E isso pode acontecer nos próximos, uns anos. Esses são os papéis que mais crescem e onde os encanadores ganham regularmente mais do que os advogados, simplesmente porque a natureza da economia mudou. Uma coisa que aprendi nos últimos 25 anos é que o pêndulo oscila, poucas coisas permanecem iguais,
Há sempre este pêndulo oscilante e a oscilação do pêndulo é como, sim, trabalho branco atrás de uma tela é o de alto valor, não. É realmente trabalho de cor azul com as mãos. Você falou sobre oferta e demanda. Agora, temos poucos encanadores e eletricistas e o oceano azul se torna uma profissão de mão de obra. Outro ponto relevante é que o estudo não encontrou aumento generalizado de desemprego nas profissões mais expostas até agora. O que já aparece nos dados é uma redução na contratação de profissionais júnior e queda de 14% nas contratações de jovens entre 22 e 25 anos. Isso em áreas mais expostas desde 2022. Ou seja, o efeito inicial parece ser mudança no pipeline de talentos, não na substituição imediata. Agora pensa comigo. Imagina que você precisa treinar um profissional para executar uma tarefa específica. Se essa tarefa precisa acontecer em vários lugares do mundo, você vai precisar treinar várias pessoas em diferentes locais ao longo de um tempo. Isso custa dinheiro, isso leva tempo, e isso nunca escala perfeitamente. Mas no momento em que você cria um agente de IA para executar essa mesma tarefa, você não precisa mais repetir o processo, você simplesmente replica. Esse agente pode ser reproduzido infinitamente a qualquer momento, em qualquer lugar do mundo. E uma vez que você precise fazer alguma atualização, essa poderá ser replicada imediatamente em todos os agentes. E aqui está o verdadeiro turning point. Custo, tempo e eficiência deixam de ser limitações e passam a ser uma vantagem competitiva. A gente sempre imaginou que a IA começaria substituindo o trabalho menos qualificado. Mas não, o que está acontecendo é uma virada histórica. Ela está começando pelo trabalho intelectual repetitivo. Isso quebra um paradigma clássico da automação e abre discussões profundas sobre a educação, a formação profissional, regulação de IA e o impacto social da tecnologia. Agora, talvez a reflexão mais importante esteja justamente no que vem depois. Se essa tendência continuar se acelerando, podemos estar entrando no início de uma transformação estrutural da sociedade comparável às grandes viradas históricas. Depois de guerras mundiais, surgem novas ordens geopolíticas. Depois do Iluminismo, nasceram novas concepções de Estado, cidadania e direitos. E após a Revolução Industrial, o trabalho assalariado tornou-se o eixo central da organização social dos países. A inteligência artificial pode inaugurar algo igualmente profundo, uma possível transição por uma era pós-trabalho, ou, pelo menos, para uma sociedade em que o trabalho humano deixa de ser o principal mecanismo de geração de valor. Nesse cenário, diferentes caminhos podem emergir. Um deles é a hiperconcentração econômica, com poucos países e empresas controlando a infraestrutura de IA e acumulando poder sem precedentes. Outro é o surgimento de novos pactos sociais, com modelos de renda básica, redistribuição de produtividade e redefinição do papel do trabalho na vida humana. Há ainda um terceiro cenário possível, em que novas profissões e atividades surgem em torno da criatividade, do cuidado, da cultura e da gestão de sistemas inteligentes. Esses são cenários possíveis, mas agora vem um ponto que talvez seja ainda mais desconfortável. Se você perguntar hoje para algumas das maiores especialidades em inteligência artificial, como eles imaginam o mundo daqui a 5 anos, muitos, a maioria, afirmam que a mente humana simplesmente não consegue imaginar com precisão como será essa realidade, porque nunca conheceu nada parecido com o que poderia emergir. Essa ideia aparece, por exemplo, nos estudos de Roman Yampolsky. Ele é um especialista em segurança de inteligência artificial. Segundo ele, nós estamos diante de um tipo de disrupção que não tem paralelo histórico. Nunca houve na história da humanidade uma tecnologia com esse nível de aceleração e capacidade de transformação. E quando você não consegue imaginar o futuro, você também não consegue se preparar completamente para ele. E é exatamente aqui que a discussão deixa de ser apenas tecnológica. Ela passa a ser estrutural. Independentemente do caminho, uma coisa parece clara. Nós estamos diante de uma mudança que pode redesenhar não apenas o mercado de trabalho, mas também as estruturas políticas, econômicas e sociais do mundo. Talvez, no futuro, historiadores olhem para esse momento
não apenas como uma ascensão da inteligência artificial no mundo digital, mas como o início de uma nova etapa da própria civilização.